não, ele não recebe nada, só conhecimento. A outra convidada não veio, não deu para ver, né? Mas numa próxima ocasião traremos aqui uma outra pessoa interessante. Então, eu vou passar o microfone para o Luciano para ele explicar umas fotos, quando foi, que ele tirou e tal, e ver as outras fotos já estão ampliadas? Não, estão desse jeito. Estão desse jeito, né? Então vamos passar o fio por aqui. Por aqui, pelo computador. Dá para pedir para alguém segurar aqui. Segura aqui para mim. Tá filmando. Só segurar um pouquinho você. O Luciano vai pegar o microfone aqui. Eu queria dar um aviso que é ultra, não é importante, ele é ultra, hiper, qualquer coisa de importante. Para quem, né, acha que o caso Roswell é uma palhaçada, né, é um caso de, como se diz, é um caso de, eu falei lá o termo lá do fórum, é um caso meia boca, né? Então vocês, por favor, né, guardem a data, dia 18 de maio, tá? Dia 18 de maio, vai ter um encontro, né, na cidade do México, reunindo praticamente de 7 a 10 pessoas que estão envolvidas no caso Roswell. Vai ser no México, porque eles não querem, né, dar um gostinho para o governo americano, né? Tá vendo? Vocês esconderam, né? Então vai ser liberada uma série de informações e as pessoas vão estar lá e vão afirmar: eu vi e a foto está aqui, né? Então você vai colocar, para você ter uma ideia disso hoje, de como vai ser esse evento, você coloca no Google, né? Você coloca assim, ó, TV Terceiro Milênio, tudo junto. Você já vai entrar na televisão, que é uma TV particular de pesquisa, é do Jaime Maussan, né? É claro que ele só vai dar espetáculo para você ficar com vontade. Esse evento vai ser feito, enviado para todo mundo que for associado da televisão. Então você vai falar: não tem custo. Ele não falou que tem custo. Custa $15 cada 3 meses. Então sai uma quantia de $5, não é tão caro, para você ter acesso a uma enorme documentação, filmes, entrevista. Eu acho até pouco $5, mas eu só vou continuar dando 5. Bom, então você tem ideia da importância que vai ser esse evento. Então vai estar um dos astronautas, Edgar Mitchell, né, que foi o 6º homem a pisar na Lua, e a família toda, e ele inclusive é de Roswell. Então você vai ver, né, vai ouvir e vai ver certas depoimentos e fotografias. E alguém do governo que fez parte confirmando: sim, é verdade, né? Então esse evento, né, 18 de maio no México, mas vai ser televisionado. Não, agora são 5h15 aqui, no México são 4 horas atrás. Mas ainda não está previsto o horário, vocês falaram, não lembro. Mas você pode acessar isso, e que constantemente, né, tem alguns programas que é de graça, né, sobre aquele drone, né, os drones da vida, pirâmides, cristais, discos voadores, o Skywatch,
como é que traduz? Quem faz vigia, né? Skywatcher, né? Então você vai ver vários depoimentos, tudo isso é grátis, mas tem algumas entrevistas assim profundas, né, que entra na televisão particular, tá? Então o Luciano aqui vai. Oi? Eu fui numa palestra, falaram totalmente. Tá gravando? Numa das palestras que eu fui, 5 minutos. Sim, existe, é o que eu falei, caso uso é bobagem, é besteira, é meia boca, então fica aí só o convite, né? E julga quem assistir, né? Então, Luciano. Em julho você está convidado a trazer toda essa informação para uma palestra do Cássio Rosa. Nunca mais abre a boca. Nunca mais abre a boca. Bem, meu nome é Luciano Garcia e no dia 28 de abril de 2001, no sábado, às 16 horas da tarde, eu estava dentro de um ônibus indo para o centro da cidade, na Praça Ramos, quando de repente eu vi um flash de luz muito brilhante no céu, no qual quando eu tentei chegar perto dele, próximo à Catedral São Bento, notei que era um disco voador brilhante. E quando eu tentei chegar próximo ao objeto, eu notei que tinha 8 objetos brilhantes e em movimento triangular no céu. Eu os fotografei e vendo aqui na fotografia em cima do prédio do Banco do Brasil, vocês veem um ponto bem brilhante aqui, um flash de luz brilhante. Aqui de baixo mais outro. Esse aqui, ó. Esse ponto brilhante. E foi a nave mais brilhante. Ela também viu mal. Nesse lado aqui também. Dá um zoom na imagem. Dia 28 de abril de 2001. Um sábado de tarde, às 16 horas. Olha lá, ó. Certinho. Esse aqui é outro. Esse é o segundo ponto luminoso. Aqui tem um terceiro. Outro objeto brilhante que me cercou no centro da cidade de São Paulo, um local de avistamento que poucas pessoas em São Paulo vivas, hoje a não ser o Dino Castro Pedrão e eu, vimos deste local. Eu falei com o Oswaldo Pedrosa, quando ele era vivo, e eu informei para ele que eu teria visto o OVNI naquele lugar. Só que ele é impulsor. Isso. E se a gente for na próxima foto, a gente vai ver que o objeto está atravessando as nuvens brancas do céu. Alguém viu assim, testemunha lá embaixo? Tem uma pessoa que viu, mas não conhece essa pessoa. Estava passando na rua. Estava passando com um carrinho de bebê. Eu falei, o que é aquilo no céu? Aí eu não sei. Aí eu falei, é um óbvio. Desculpa, cheguei a ligar para a revista UFO e falar com o Givaer, no telefone próximo do local, entendeu? E aí está a prova fotográfica. Passando para a próxima foto, dá para ver mais detalhes. Já está na última, não vai mais. Só tem essa Esse aqui é o objeto? Não, isso. Não. Os
objetos têm que ampliar bem essa foto para que eles se tornem visíveis atravessando as nuvens brancas do céu. Olha aqui bem visível. Esse objeto era o principal que comandava os outros 8 objetos ao redor. O céu inteiro estavam, a abóbada celeste toda estava coberta de ufos. E esse era o principal que comandava o restante de ufos no céu. Tinha 8 objetos. Esse era o principal, então. Este era o flash mais brilhante de luz que estava. Quem fotografou? Eu, você não tá assim, fotografei naquele dia, naquela sala. Eu informei. Sim, 28 de abril de 2001. Sábado, de tarde, 16 horas a 16h30. Câmera comum? 28 de abril. Câmera comum? É uma máquina de marca Mitsuka. Eu não lembro a numeração dela. Na Eu loja? sei que foi com negativos. Eu tenho os negativos guardados comigo. Ah, na lógica, né? O objeto aqui em cima da nuvem, porque eles não ficam parados no céu. Esse principal aqui, chamava-os demais para próximo dele, para que eles ficassem no zênite, no alto do céu, se movendo. Depois eles se moviam para outra região do céu e se juntaram, se aglomeraram e foram embora, até ficarem pequenos e ir embora. Como se um portal abriu do céu e os levou embora. Não é um portal, é a visão que não tem. Eles se afastaram rapidamente da atmosfera da Terra e desapareceram. Então era isso que eu tinha para dizer. Luciano, Sim. tem um pontinho preto ali. O que é? É de alguma antena, de alguma coisa ou o quê? Ponto preto aonde? Aí nesse meio. Tá lá, ó. Tem um avião ali, né? Não, esse é. Ah, é um avião, É negativo. Alguma... Você viu o avião? Sei que aqui é bem visível. O primeiro ponto, segundo, terceiro. Acho que ele não viu o avião, né? E tem mais outros. Olha lá, o avião tá Outros aqui é o quarto objeto brilhante. É necessário ampliar bem a foto para que se torne visível Força a foto para a gente ver. Olha que legal, parece uma estrela. Ah, isso aí, isso Esse aí. aí é falha da revelação. Tem uma foto que aparece aí, viu a silhueta do avião? Reforça que Você não viu o avião ali? Tem um avião ali. acho que na outra foto anterior. Mais para a esquerda. Isso. É na outra foto. É. Ali, ó. Ali, ó. Olha o avião lá. Isso ali. Não, isso aqui deve ser um traço da revelação do negativo que ficou Será? grudado ali, alguma coisa. Avião. Não, Amplia mais, por favor. não, porque o OVNI era brilhante, ele não era esverdeado. Mas pode ser um. Branco. Acho que falha do. É, pode ser. Luciano, Sim. avião reforçado que a foto Aí tá. dá. fotografias ao todo? São 4 fotografias e eu tenho alguns negativos ainda para procurar que são guardados. E esses negativos, você conseguiu captar todos os 8 objetos que você contou? Sim, Todos os 8. sim. E eles faziam movimentos rápidos? Como é que era? Esse objeto brilhante principal, ele comandava os demais que estavam distribuídos na bola da celeste. E você interpretou que ele comandava porque ele estava mais imóvel, mais parado que os outros, é isso? Sim, 2 deles começou a se aproximar desse brilhante principal, para depois os outros se juntarem e subir juntos. Ela falou a mesma coisa que ela fez a mesma coisa. É que parece um movimento de reconhecimento, né? Sim. Depois. É como se ele chamasse os demais, os outros, né?
Escolher o sábado? O que tem aqui de interessante? Apareceu o Popeye em volta do Jesus Cristo. Nossa, a pessoa sentada. Você vai lá ver, de repente vê alguma coisa fora. Nossa, Eu trabalhava no sábado também, assim. nossa, era no centro. Pronto? Tá indo, depois você seleciona. Não, estava no domingo.